Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta às videoaulas de língua portuguesa, depois deste período de recesso. Hoje, vamos tratar de aspectos ligados à redação e à gramática. Falaremos sobre as diferenças entre tese e opinião, e também sobre regência verbal e nominal. Vamos lá? Acompanhem, façam as anotações que julgarem necessárias, galera. Muita atenção, porque são assuntos muito pertinentes. Primeiro, vamos falar da tese, né? É muito comum em textos argumentativos falarmos e pedirmos para que o autor do texto se posicione. Ao se posicionar, é importante que ele tenha uma tese, ou seja, uma ideia, um posicionamento sobre o determinado assunto, né, que está sendo tratado. A tese é a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. Um bom texto argumentativo deve apresentar de forma clara a tese do autor. Isso é importantíssimo. Anotem. Vejamos alguns exemplos de teses. Olha esse trecho e como a gente percebe o posicionamento do autor. Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor, apesar da distância temporal, têm em comum a característica de investir no modelo de transporte rodoviário. Nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros. Sobre essa ótica, há a valorização do rodoviarismo de forma cultural. Porém, essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Vamos a um outro exemplo. A sociedade contemporânea supervaloriza não apenas o consumo de bebidas alcoólicas, mas também o status que o ato de beber traz. A relação travada entre diversão e álcool dificulta a instalação de uma ordem social e prejudica os não participantes desse ciclo. Entra em cena o Estado e seu intrínseco poder observado na forma da lei seca. A obediência da maioria é justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social. O efeito foi passageiro ou duradouro? Observem que a tese, ambos falam da relação, né, entre álcool e direção, né, a imprudência no trânsito quando se bebe, só que aqui se defende a ideia de que o aumento de carros, né, proporcionou também a imprudência no trânsito, tá? Bebidas, tudo isso está associado. Aqui está se colocando em questão, será que a lei seca ela trouxe consciência ou se realmente as pessoas só deixam de beber porque têm medo, né, das consequências criminais, né, a multa, por exemplo, que traz quando se bebe, se mistura álcool e direção. Vejam só, a tese é a ideia que você defende, o ponto-chave que você defende é a sua tese, tá? Bom, agora vamos para aspectos gramaticais, regência. A regência é a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Ocupa-se a regência em estabelecer relações entre as palavras,
criando frases não ambíguas, que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras. Gente, a regência ela pode ser verbal ou nominal. Na regência verbal, a relação se dá entre o verbo e a preposição. Já na regência nominal, se dá entre o nome e também a preposição. Observem que a preposição aí é o X, né, da questão. Atenção! Quando a gente conhece a regência de um verbo ou de um nome, principalmente de um verbo, significa, consiste em identificar a transitividade dele. Então, para eu saber regência, eu tenho que lembrar de um outro aspecto que talvez vocês já tenham até esquecido, né? Por estarem no 9º ano, talvez vocês não se lembrem que o verbo ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto. Lembram-se disso? Intransitivo? Pois é. Isso tem a ver com a regência. Porque se o verbo for transitivo direto, ele não precisa de preposição. Se ele for intransitivo, né, também não. Se ele for transitivo indireto, daí ele vai precisar da preposição. Observem só. Isto pertence a todos. Aquilo que pertence, pertence a alguém. A alguém. Né? O livro pertence a quem? A preposição é uma exigência do verbo. Tá? Bom, há verbos que admitem mais de uma regência. Aí, pessoal, vem a dificuldade algumas vezes, né? E a gente saber qual é o verbo, qual é o sentido dele. Então, dependendo do sentido, vai ter regência, vai ter preposição, não vai ter. O verbo abdicar possui mais de uma regência, sem que se altere o sentido. Olha só, o diretor abdicou. Abdicar, gente, é abrir mão, tá? É desistir. O diretor abdicou o cargo. A escritora abdicou de seus direitos. Em novembro, os parlamentares abdicaram, né? Largar, abrir mão, dependendo do conceito. Aspirar. Aspirar, temos aí aspirar no sentido de solver, né? De inalar, ele transitivo direto, e temos aspirar no sentido de desejar, né? Então, aspirar no sentido de solver o ar é transitivo direto, não pede preposição. Ele aspirou um gás, respirou, não é respirou a um gás, sem preposição. Agora, quando você deseja, né, os jovens aspiram ao sucesso. Professora, tanto faz eu colocar preposição como não, as pessoas vão, não vão entender. Porque se você coloca a preposição num verbo que tem sentido, por exemplo, de respirar, vai estar errado. O uso da preposição vai estar errado. É esse o sentido da regência. Saber usar a preposição adequadamente. Porque dependendo do uso ou não, vai ter um sentido, principalmente para esses verbos, né, que causam essas dúvidas. São chamados verbos de dupla regência, tá? O aspirar, o assistir, são verbos de dupla regência. Tem mais de um sentido. Então, alguns sentidos vão trazer a preposição e outros não. O verbo assistir, extremamente usado, né? A gente usa demais o verbo assistir. Só que tem verbo assistir no sentido de ver, presenciar. O verbo assistir também tem no sentido de pertencer, né? Ser competente. Tem no sentido de prestar assistência, de ajudar, né? Então, quer dizer, complicado. O menos utilizado do assistir é esse sentido aqui, de ser competência, de ser de competência, de pertencer. Né? A escalação do time não assiste aos torcedores, ou seja, não compete, não diz respeito aos torcedores. Aí vai ser transitivo indireto, vai pedir preposição. No sentido de ver, não pede. Eu assisti, ele é transitivo indireto, pede a preposição, desculpe, pede a preposição. Eu assisti o jogo? Não, eu assisti ao jogo. Então, se você coloca assistir o jogo, vai estar errado. Por quê? Porque aí vai dar um outro sentido,
Ó, sem preposição é de prestar assistência. Ah, todos assistiram ao jogo, ou seja, todos prestaram assistência ao jogo? Não, está errado. Então, ó, aqui embaixo, a enfermeira assistia os acidentados. Se ela coloca assistia aos acidentados, vai ser no sentido de ver. Quer dizer, a enfermeira ficou só vendo as pessoas machucadas, mas não prestou assistência, não ajudou. Então, o uso ou não da preposição, pessoal, vai definir sim, tá? O sentido que você quer transmitir. Então, muita atenção a esses verbos de dupla regência. É óbvio que ninguém vai ficar decorando se aquele verbo tem ou não, mas o uso constante, a escrita, vai nos ajudar nesse sentido. E, na dúvida, é o que eu sempre digo, principalmente o pessoal do 9º ano, né? Já deve criar aquela independência de consultar uma boa gramática. A regência nominal. A regência nominal, ela estuda a relação que se estabelece entre o nome, né, no caso o substantivo, adjetivo ou advérbio, e o complemento dele. Todo nome que existe complemento exige também a preposição. Vamos ver aqui, olha. São duas as situações de regência nominal. Primeira situação, há nomes que regem preposições diferentes sem alteração de significado. Olha só, estou habituado com esse tipo de serviço. Quem está habituado com alguma coisa ou a alguma coisa. Olha só, com esse tipo de serviço ou a esse tipo de serviço. Então, preposições diferentes, porém, sentido o mesmo, tá? Habituado, aqui, mantenha mesmo sentido. Ou há nomes que, dependendo do significado, regem uma ou outra preposição. Então, quer dizer, não vale colocar qualquer preposição que vai alterar o sentido. Olha só, isso reflete sua consideração por pessoas honestas, ou seja, seu respeito, né? Ó, expôs suas considerações sobre a política brasileira. Aqui, consideração é o respeito, tá? Reflete seu respeito, professor. Aqui, considerações, quer dizer, não tem respeito sobre a política, não. A seu comentário, aquilo que você quer, que você pensa sobre aquele determinado assunto, tá? Bom, aí só para a gente poder anotar, e eu acho muito importante que vocês assistam o vídeo de novo, deem uma pausa, tá? Nesta parte aqui, copiem todos esses nomes aqui, porque isso daqui, gente, é para vocês consultarem depois, principalmente na hora que vocês forem fazer as atividades, tá? Então, acessível a, você sabe que pede a preposição a. Acostumado, você pode usar a ou com. Quem está acostumado a alguma coisa ou com alguma coisa. Ah, eu sou ansioso. Ansioso, quem está ansioso por alguma coisa. Quem é leal a alguém ou a alguma coisa. Simpático por, simpático a, simpatia por, sensível a. Então, aqui tem uma lista bem completinha de palavras que são bastante utilizadas e as suas respectivas preposições. Então, é muito bacana vocês copiarem isso no caderno. Agora, eu trouxe para vocês um desafio, tá? Esse desafio é para a gente poder pensar um pouquinho, tá? Qual a alternativa em que a regência do verbo assistir está correta, gente? Lembrando do assistir, tem dupla regência, viu? Assistir no sentido de ver, presenciar, é transitivo direto, é transitivo indireto. Então, é assistir o filme, assistir ao doente, assistir ao filme, assistir à novela. Tá? Ó, pense direitinho. Essa daqui vai ficar para vocês copiarem e responderem no caderno. Uma dicasinha, gente, ó, tem dúvida? Dá uma olhadinha aqui, olha. Olha aqui. Olha, é bem simples, olha. Vê, tá vendo? Olha aqui a dica que eu estou dando.
Vamos lá, pessoal, sem preguiça. Vamos voltar o vídeo várias vezes, assistir ao filme, doente. Essa aqui eu não vou responder, não. De repente, eu até respondo ao final do vídeo. Não sei, não sei. Tentem fazer em casa. Diferença entre regência verbal e regência nominal. A regência nominal, o termo regente é um nome, né? Como eu falei, um substantivo. Ele que vai pedir ou não a preposição, tá? O termo regido é o que completa o termo regente. Já na regência verbal, o termo regente é um verbo, tá? Então, ó, os pobres necessitam. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Olha aqui, ó. O complemento, o termo regido, sempre aqui, ó, prestando atenção no uso ou não da preposição, tá? Então, pessoal, é por hoje só. Espero que vocês tenham acompanhado. Façam aquela atividade, tá? Tentem fazer aquele desafio do verbo assistir, que é um verbo muito utilizado. E busquem também realizar as atividades e assistir no vídeo, para que vocês possam tirar dúvidas também e façam as anotações que julgarem necessárias. Até a próxima. Tchau. Um abraço.